Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 156 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 462 e 463 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da remuneração. Neste sentido, nos informa o artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho que ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Portanto, a regra geral é que o empregador não pode efetuar qualquer desconto na remuneração do empregado. E aqui, novamente, a Consolidação das Leis do Trabalho confunde remuneração com salário, já que o artigo 462 seletista determina que é ao empregador vedado efetuar qualquer desconto nos salários, quando, na realidade, deveria dizer que ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto na remuneração do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. É óbvio que o adiantamento é uma antecipação da remuneração do trabalhador empregado. E, portanto, nada mais lógico que a lei, através do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, venha a permitir ao empregador que ele poderá descontar do pagamento integral da remuneração do seu empregado aquele adiantamento que foi perpetrado ou de maneira regular, como é comum acontecer, ou aquele adiantamento que foi feito a pedido do empregado e que o seu empregador anuiu ao mesmo, para que depois haja a supressão do mesmo no montante remuneratório do mesmo. Dos dispositivos de lei, quando a lei obriga ao desconto nas remunerações do empregado, como é o caso dos descontos fiscais e previdenciários, que advêm da lei, ou também daqueles descontos que estão previstos em contrato coletivo de trabalho, seja acordo ou convenção coletiva. Portanto, todas essas situações
permitem ao empregador descumprir a norma geral, que é a de não poder efetuar qualquer desconto na remuneração do empregado. Havendo estes consectários, é possível ao empregador, portanto, promover-lhes o desconto quando do pagamento da remuneração ao seu empregado. Determina ainda o artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho que, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do mesmo. Portanto, no caso de dano causado pelo empregado, é preciso que o dano seja especificamente causado por aquele empregado e que haja ocorrência de dolo do mesmo, ou seja, apenas naqueles casos em que o empregado causa dano de maneira proposital, de maneira pensada, é que poderá haver o desconto do valor deste dano da remuneração do empregado, desde que essa possibilidade também tenha sido acordada entre o empregador e seu empregado na época da construção do seu contrato individual do trabalho ou posteriormente, quando assim estiver estabelecido entre ambas as partes componentes do pacto de emprego. Portanto, havendo dano causado pelo empregado, seja ele por dolo ou por ação da eventualidade, o desconto desse valor do dano poderá ser lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada. Havendo essa possibilidade acordada dentro do contrato individual do trabalho, o dano causado pelo empregado será licitamente descontado de sua remuneração. Observe-se que no caso do dano eventual, ou seja, aquele dano que foi perpetrado por uma ação independente do empregado, não há, a nosso sentir, a possibilidade do empregador descontar o valor deste dano da remuneração do empregado, ainda que esta possibilidade tenha sido acordada. Porque, neste caso, perpetua-se a transferência da atividade de risco do negócio, que é imanente ao empregador, de acordo com leciona o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, não pode ela ser transferida ao empregado. Então, no dano causado sem dolo pelo empregado, ainda que a possibilidade tenha sido acordada entre eles, o empregador não poderá promover o desconto do valor do dano causado da remuneração do empregado, pois esse desconto será ilícito, uma vez que é uma transferência do risco do negócio ao empregado, o que tem óbice na determinação impressa no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz que o empregador assume o risco do negócio. Então, o empregado não tem nada a ver com os riscos daquela atividade empresarial desenvolvida por seu empregador. E, portanto, não poderá haver o desconto
do valor do dano causado sem culpa ou dolo do empregado, da remuneração do mesmo. Afirma ainda o artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho que é vedado à empresa que mantiver armazém para a venda de mercadorias aos empregados ou serviços destinados a proporcionar-lhes prestações in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem dos mesmos. Esta situação era bastante comum às épocas da construção da consolidação das leis do trabalho, mormente porque a economia brasileira da época era essencialmente rural e, como as cidades geralmente se distanciavam dos locais de trabalho dos empregados nas fazendas, era comum que os empregadores mantivessem armazéns para a venda de mercadorias aos empregados. Assim, o que acontecia é que os preços e as condições de pagamento eram de tal forma difíceis de serem cumpridas pelo trabalhador que o mesmo ficava em grande parte da sua prestação pessoal de serviços sem ter condições de receber nenhum valor além daqueles que já havia consumido nas unidades dos armazéns dos empregadores. Então, era praticamente o empregado rural naquela época ficava preso àquele empregador, não podendo movimentar-se livremente para outro tipo de atividade fora dos meios empresariais a que estava adstrito pelos contratos individuais de trabalho e muitas vezes era até ameaçado caso quisesse se desprender daquele vínculo sem quitar os valores supostamente consumidos nos armazéns dos empregadores. Por isso que a consolidação das leis do trabalho veio através do artigo 462 impedir que os empregadores continuassem com esta atividade perniciosa dentro dos pactos de emprego e que causavam tolimento à liberdade dos trabalhadores que ficavam eternamente adstritos ao ambiente de trabalho daquele empregador por não terem condições de quitar as dívidas assumidas e ainda por não terem liberdade de deixar aquele emprego para assumir outro em qualquer outro ponto do território nacional. Por isso, o artigo 462 nos diz que é vedada a empresa que mantiver armazéns, portanto, aquelas empresas que ainda hoje mantêm armazéns, ou mesmo aquelas empresas que se dedicam justamente ao comércio de produtos alimentícios e outros de igual natureza ou complementares, como supermercados, é proibido que essa empresa que permite ou mantém armazém para a venda de mercadorias aos empregados, ou mesmo de serviços destinados a proporcionar prestações in natura,
Portanto, outros tipos de serviços que não só o armazém para a venda de mercadorias, mas também as prestações de serviço que se dirigem a promover ao empregado uma prestação in natura, fora do pagamento em dinheiro, dentro das suas remunerações, exercer qualquer coação ou induzimento nesse sentido que os empregados se utilizem dos mesmos. Portanto, ainda que as empresas mantenham estes sistemas de venda de mercadorias através de armazéns ou mesmo da atividade fim do empregador, que seja um supermercado ou mesmo a prestação de serviços destinadas a proporcionar ao trabalhador prestação in natura, não pode a empresa exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem dos mesmos, podendo eles se utilizar, portanto, de quaisquer outros armazéns ou mesmo de prestação dos serviços que não sejam dos seus empregadores. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, ou seja, aquela situação que nós já descrevemos, de que o ambiente de trabalho se localiza num local em que esteja distante de todos os outros tipos de fornecimento de mercadorias essenciais à própria manutenção do empregado de sua célula familiar, que, por exemplo, reside numa fazenda distante das unidades urbanas. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, ou seja, sempre que ele não puder utilizar de outros armazéns ou prestação de serviços que não forem mantidos pela empresa e ele seja, portanto, obrigado a utilizar-se dos mesmos, é lícito a autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Então, sempre que ocorrer a impossibilidade do empregado em ter acesso a outras unidades de armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, ou seja, mantidos por terceiros, é lícito à autoridade competente, que nesse caso é a Delegacia Regional do Trabalho, determinar a adoção de medidas adequadas que visem a que as mercadorias ou a prestação dos serviços sejam apresentados em preços razoáveis, dentro daquilo em que o mercado normalmente oferece ao geral das pessoas componentes daquela sociedade. Sem que o empregador, neste caso, tenha intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Ou seja, os preços têm que ser ou dos praticados no mercado em geral, ou ainda com valores mais razoáveis, desde que impeça-se ao empregador o intuito de lucro e sempre em maior benefício dos empregados. Então, os preços deverão ser compatíveis com aquela situação e, em muitos casos, abaixo do preço que o empregado teria se ele se deslocasse
aos armazéns ou serviços mantidos por terceiros. Então, a base seria a determinação da autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego, que determinará ao empregador a adoção de medidas adequadas, visando que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis e impedindo que o empregador se utilize tanto dos armazéns ou da prestação de serviços com intuito de lucro e ainda que seja sempre em benefício dos empregados aquela possibilidade de acesso aos armazéns ou serviços mantidos pelo próprio empregador. Observado o disposto nesse capítulo, continua-nos a dizer o artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Aqui, novamente, o artigo 462 consolidado nos apresenta uma confusão entre remuneração e salário. Por quê? Por óbvio, que, observando-se o dispositivo neste capítulo que trata justamente da remuneração, vejam que o próprio título do capítulo se destina ao termo remuneração e não ao salário, e, portanto, é observado o dispositivo nesse capítulo que trata sobre a remuneração, é vedado às empresas limitarem, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário, ou seja, da sua remuneração, melhor adequando-se o texto do artigo 462 consolidado. Então, o empregador não pode limitar, por quaisquer formas, a liberdade dos empregados de utilizarem os valores da sua remuneração como bem lhes aprouver. É no caso, por exemplo, daquele exemplo que nós demos do empregador que mantém o serviço de armazéns para serem utilizados por seus empregados na região rural e que imponha ao mesmo que ele disponha da sua remuneração para gastos naquele empreendimento empresarial e também limitado o uso da remuneração às mercadorias que estiverem presentes nos estoques daqueles armazéns, ou mesmo utilizar-se obrigatoriamente dos serviços que são mantidos pela empresa. Não há como o empregador, portanto, através da determinação do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, tolher a liberdade do empregado em dispor da sua remuneração. Diz o artigo 463 da Consolidação das Leis do Trabalho que a prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Novamente a confusão, voltamos a insistir neste ponto, a confusão da consolidação das leis do trabalho entre remuneração e salário. No caso do artigo 463 seletista, a prestação em espécie da remuneração, portanto, o valor a ser pago em dinheiro pelo empregador ao empregado por sua
prestação pessoal de serviços advinda de um pacto de emprego não poderá ser paga em moeda corrente que não seja a do Brasil. Portanto, não pode a prestação financeira da remuneração do empregado ser paga, por exemplo, em dólar, em euro, em outra modalidade de moeda que não se aplica ao território brasileiro. Mas, professor, como é que faz então aquele empregador que é uma embaixada ou que é uma representação de um estado diferente, que utiliza-se de empregados dentro do solo brasileiro e movimenta toda a sua atividade financeira em moeda do país de sua origem? Neste caso, a entidade que pertence a país estrangeiro tem a obrigação de transformar todo o numerário remuneratório do empregado em moeda corrente do Brasil, ou seja, em reais, para que seja possível a quitação da prestação em espécie da remuneração dos seus empregados. Então, ele terá, antes de fazer este pagamento, transformar aquela moeda estrangeira em valores da moeda corrente no Brasil, que é o real. Aí sim, depois de transformados os valores relativos àquela prestação financeira devida ao empregado, aquele empregador fará o pagamento da remuneração do empregado respectivo em reais e não na moeda de origem. Observa ainda o artigo 463 da Consolidação das Leis do Trabalho, que o pagamento realizado sem a observância desta situação nele prevista considerar-se-á como não efetivado. Então, no caso do empregador insistir em pagar ao empregado na moeda do seu país de origem, seja ela qual for, ou dólar, ou euro, ou qualquer outro tipo de moeda que não seja circulante no Brasil, ou seja, que não seja o real, o pagamento realizado sem a transferência dos valores respectivos para a moeda brasileira considerar-se-á como não efetivado e poderá o empregado pleitear novamente esse pagamento perante o Poder Judiciário do Trabalho. Embora, na prática, o que acontece é que tentou-se não dar ao empregado uma obrigação de transformar aquele valor financeiro recebido à guisa de contraprestação pelos serviços prestados para a moeda corrente do Brasil, e que, se fosse possível, ao mesmo utilizar-se desses numerários livremente, sem nenhuma possibilidade de que houvesse um entrave a isso. Porque sabemos nós que o mercado brasileiro, em todos os seus aspectos, não
interage com moedas estrangeiras no seu dia a dia. Tanto assim é que os próprios turistas que vêm de outras localidades mundiais chegam ao Brasil e têm que trazer seus numerários na moeda corrente do Brasil, sob pena de não poderem aproveitar as oportunidades de descanso e de lazer por falta da moeda aceitada no Brasil. É o mesmo caso daquele empregado que recebe a espécie da sua remuneração em moeda estrangeira. Ele não poderia e não poderá utilizar-se daquela moeda para fazer as aquisições que lhe são necessárias e úteis para a liberdade que nos informa o artigo 462 em dispor da sua remuneração. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 156 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não fizeram se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que o sistema da rede social poderá promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível, com a distribuição do mesmo em vários canais e frentes de atuação da mesma. Muito obrigado a todos.